Olá pessoal, alunos das licenciaturas em Pedagogia e Letras em Inglês. Este vídeo complementa o nosso último webinar da disciplina História da Educação Brasileira. Nós conversamos no último webinar relacionado à unidade 4 sobre educação brasileira na atualidade. Na verdade, fizemos um recorte desde o período da redemocratização. Falamos então da importância de se estudar, a partir do artigo 205 da Constituição, os assuntos relacionados à educação brasileira, né, os dispositivos dentro do texto constitucional. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394 de 1996. Gostaria que você assistisse a esse vídeo lendo a Lei de Diretrizes e Bases. Esse é um vídeo para te situar de forma geral nessa legislação. Ela é importante, lembrando que a atual LDB, Lei de Diretrizes e Bases, ou se preferirem, LDBEN, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lembrando que num olhar histórico, a atual LDB é a terceira. Nós já tivemos uma LDB em 1961, no contexto do governo João Goulart. Já tivemos uma LDB em 1971, no contexto do governo Médici, e a atual, promulgada em 1996, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Alunos de letras, alunos de pedagogia, LDB é um assunto que, eu brinco dizendo que não cai, despenca em concurso público. Então é importante estudar na íntegra este documento. Aqui a gente só vai apresentar a estrutura do documento para entender a importância histórica dele, porque que ele vem num contexto dos anos 90 de sistematizar a educação no Brasil, né? Eu vou aqui seguindo o documento, peço de novo que você em casa assista este vídeo, digita no Google LDB, né? Clica lá no documento e você vai acompanhando comigo, beleza? Bem, primeiro, vamos lembrar que se a LDB é uma lei, ela está abaixo da Constituição. Se está abaixo da Constituição, ela precisa refletir aquilo que a Constituição disciplina no que se refere à educação, né? A gente encontra do artigo 205 ao artigo 214 da Constituição, são 10 artigos, algumas informações sobre educação nacional. E a LDB, por estar abaixo, há uma hierarquia de normas, por estar abaixo, ela precisa refletir aquilo que diz a Constituição. Então, no primeiro artigo, nós temos assim: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar. Lembra que a Constituição, desde o artigo 205, fala que a educação é direito de todos e é dever da família e do Estado. Então, esse artigo 1º reflete a Constituição Federal quando diz que a educação é dever da família e do Estado. Então, o artigo 1º da LDB abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, né? E aí, logo no artigo 1º, ela vai dizer que esta lei disciplina a educação escolar que predominantemente se desenvolve em instituições próprias, embora a LDB já deixa claro que o processo educacional é mais amplo do que apenas o que acontece na escola, né? Fala no artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 1º, que a educação escolar deve vincular-se ao mundo do trabalho, à prática social, de novo, refletindo a parte final do artigo 205, né? A Constituição visa, lembra lá do artigo 205, o pleno desenvolvimento da pessoa, a preparação para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho, né? Pois bem, o artigo 2º da LDB traz de novo a questão do dever da família e do Estado, traz princípios que inspiram a educação, liberdade, solidariedade humana, tudo que a gente acabou de comentar. Artigo 3º traz os princípios, refletindo lá da Constituição o artigo 206, quando a gente fala lá, igualdade de condições de acesso e permanência na escola, pluralismo de ideias, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e por aí vai. Reparem que este artigo ele vai um pouquinho além do que diz a Constituição, porque ele fala, por exemplo, a respeito à liberdade, apreço à tolerância, é papel da escola desempenhar este apreço pela diversidade, pelo que é diferente, pelo que é diverso. Que mais?
valorização da experiência extraescolar, vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais, consideração com a diversidade étnico-racial, e esta pluralidade é o que lá nos PCNs, nos parâmetros curriculares nacionais do final dos anos 90, a gente vai chamar de temas transversais. A escola tem que dar conta, dentro das mais variadas disciplinas, por isso são temas transversais, de assuntos que precisam dialogar com as matérias, né? Temas envolvendo sexualidade, temas envolvendo pluralismo, diversidade cultural, esses assuntos, educação em direitos humanos, esses assuntos são temas transversais que precisam ser tratados pelas mais variadas disciplinas dentro da escola. Caminhando um pouco mais, nós temos no artigo 4º que este dever do Estado em oferecer a educação escolar pública, ele será efetivado mediante algumas garantias. Nós também já falamos de algumas delas na Constituição e eu gostaria de frisar um pouquinho algumas. Primeiro, que a educação básica no Brasil ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. E é obrigação do familiar matricular o seu filho na escola, né? Nós vamos ver isso um pouquinho abaixo, tá? O que mais? E essa educação básica obrigatória e gratuita é dividida em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. O que mais? Os demais itens a gente comentou lá na Constituição. Deixa eu ver o que mais é importante. Artigo 6º, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças em educação básica a partir dos 4 anos de idade, né? Como comentamos, é dever do Estado fornecer esta educação pública gratuita e obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade, e é dever dos pais efetuar a matrícula dos seus filhos a partir dos 4 anos de idade. Artigo 7º, o ensino é livre à iniciativa privada. Eu estou pulando porque eu estou pegando os principais para a gente desenhar esta importância da LDB nesse contexto aqui de primeiro período para vocês, né? A partir do artigo 8º, nós temos como se organiza a educação nacional. De novo, comentei isso no webinar de sábado. Existe uma repartição de competências. A União se dedica ao ensino superior por excelência. Então nós temos no artigo 8º assim, a União, os estados, o DF, né, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Aí nós temos no parágrafo 1º, caberá à União a coordenação da política nacional de educação. Ou seja, é a União, é o governo federal que traz políticas gerais, políticas centrais voltadas para educação no Brasil. Artigo 9º, especificamente sobre a União, né? De novo, elaborar o plano de educação, organizar, manter e desenvolver órgãos e institutos do sistema federal, prestar assistência técnica e financeira aos estados, DF e municípios, estabelecer em colaboração com estes competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Repare, não é a União, o governo federal, que vai oferecer o ensino fundamental, nem a educação infantil, nem o ensino médio, né? Ela vai colaborar com estados, DF e municípios nesta oferta. Então, o inciso 4 do artigo 9º diz lá no final que nortearão os currículos, seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar uma formação básica comum. Para que essa preocupação da LDB? Para que uma escola em Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro ou em Fortaleza, tenha um mínimo patamar a ser ofertado, né? Uma garantia, busca uma garantia de qualidade. O artigo 10 já traz as incumbências dos estados, que se dedica, de novo falamos sábado, ao ensino médio. Depois o artigo 11 fala dos municípios, que se dedicam ao ensino fundamental e à pré-escola. O artigo 16 traz o Sistema Federal de Ensino, já que a gente disse que compete à União organizar o Sistema Federal de Ensino, os órgãos e as instituições do Sistema Federal de Ensino, isso engloba o quê? Está lá no artigo 16. O Sistema Federal compreende
instituições de ensino mantidas pela União, instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação, né? Então, as universidades públicas, por exemplo, as universidades privadas, Douglas, também as privadas, o Ministério da Educação vai se meter, né? Vai, porque ele vai dizer, por exemplo, os conteúdos mínimos que precisam ser ofertados no curso de pedagogia, no curso de letras e por aí vai. E os órgãos federais, né? Por exemplo, os institutos federais, os IFES e por aí vai, estão na alçada da União, do governo federal. Deixa eu descer mais um pouquinho. Artigo 21 traz o desenho, a estrutura da educação no Brasil. A educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e 2, educação superior. Lembrando que o que chamamos de educação superior é subdividido em graduação, pós-graduação. A pós-graduação se divide em lato sensu, são as especializações, os cursos MBAs, e a pós-graduação stricto sensu. Aqui nós temos os programas de mestrado e de doutorado. Depois a Constituição, a LDB dedica um capítulo sobre educação básica a partir do artigo 22. Depois peço que leiam com calma. Ela traz alguns conteúdos que são indispensáveis, que no currículo do ensino fundamental, por exemplo, lá no artigo 26, nós temos o ensino de arte, a educação física, o ensino de história do Brasil, que deve levar em consideração diferentes culturas e etnias que formaram o povo brasileiro, e também as matrizes indígena, africana, europeia, a oferta de língua inglesa no ensino fundamental, artes visuais, dança, música e teatro são as linguagens que constituem o componente curricular de que trata o parágrafo 2º, quando ele fala de ensino de arte. Que mais? O parágrafo 7º deste artigo 26 traz os temas transversais que eu falei há pouco, a exibição de filmes. Olha que curioso, né? Isso é uma mudança trazida em 2014 para a LDB. As escolas obrigatoriamente precisam exibir filmes de produção nacional, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais, né? Isso é uma curiosidade lá do artigo 26, parágrafo 8º. Parágrafo 9º, nós temos conteúdos com relação a direitos humanos, prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente. Então lembra da questão do bullying, por exemplo, né? Isso é uma mudança também de 2014. Educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais, mudança de 2018 da LDB. Pois bem, então esses assuntos todos são importantes. Depois, a partir do artigo 29, a LDB dedica alguns artigos sobre a educação infantil. Ela diz no artigo 29 que a educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento da criança de até 5 anos de idade. Artigo 30 divide a educação infantil em creche para crianças de até 3 anos e pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos. Temos aí a questão da carga horária mínima de 800 horas, distribuídas em 200 dias de trabalho educacional. Depois temos o ensino fundamental a partir do artigo 32, que desde 2006, com alteração da LDB, passou a ter 9 anos de duração. Antes a gente tinha a CA, a classe de alfabetização, e 8 séries, né? Hoje nós temos 9 anos de escolaridade, primeiro ao 9º ano. Temos nos parágrafos do artigo 32 conteúdos obrigatórios. Temos lá a questão do ensino religioso, que é de matrícula facultativa. É obrigatório que a escola ofereça, mas é de matrícula facultativa para o aluno. A partir do artigo 35, nós temos algumas importantes questões de ensino médio. Gostaria de observar que em 2017, pela Lei 13.415, foi acrescentado, com relação a esses aspectos esses dispositivos que tratam do ensino médio, foi adicionado o artigo 35A, que trata da BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, para o ensino médio. A BNCC
trouxe os chamados itinerários educativos, né? Ou seja, o ensino médio precisa tratar de, tá lá no 35A, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, né? Não que isso seja importante para a nossa prova de História da Educação, mas para um concurso público, para sua formação como docente, é importante compreender os impactos que a BNCC de ensino fundamental e de ensino médio trouxeram para a educação brasileira. O que mais é importante? Depois eu vou dar um salto para mostrar para vocês que lá embaixo a LDB traz outras modalidades de educação. Nós temos na seção 4A, a partir do artigo 36A, Educação Profissional Técnica de Ensino Médio, está definida lá no 36B, que educação profissional de nível técnico pode ser articulada com o ensino médio ou subsequente. Ou seja, eu posso fazer o médio junto com o curso técnico ou formado no ensino médio eu posso fazer um curso técnico, né? A modalidade subsequente. Depois, artigos 37 e 38 tratam da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Douglas, a que se dedica a EJA? A definição está no artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Que mais? Artigo 39 e seguintes trazem educação profissional. Artigos 43 em diante trazem educação superior. Lembrando, artigo 44, diquinha de prova, a educação superior abrange cursos sequenciais por campo de saber de diferentes níveis de abrangência, cursos de graduação, cursos de pós-graduação e cursos de extensão. Artigo 45, a educação superior será ministrada em instituições de ensino superior públicas ou privadas. Que mais é importante? O artigo 47 traz também 200 dias de trabalho efetivo. Deixem-me ver o que mais é importante. A partir do artigo 58 temos algumas diretrizes sobre a educação especial. Eu não vou me alongar porque, por exemplo, o curso de pedagogia terá algumas disciplinas específicas, educação inclusiva, mais lá para frente. Eu só estou passando, no geral, né, o desenho da LDB e do que ela trata. É importante futuros profissionais da área de educação conhecerem esse documento, passarem um olho nesse documento. A partir do artigo 61, nós temos quem a LDB considera profissionais da educação e o que precisam ter, né? Precisa ser formado em quê para atuar. Por exemplo, trabalhar com administração, planejamento, supervisão, inspeção, orientação, é necessário diploma de pedagogia. E por aí vai. Depois temos a parte dos recursos financeiros, isso não nos interessa muito por hora, e disposições gerais. Meus amados, é isso, um grande desenho da LDB. Reparem que, como eu fui comentando ao longo do vídeo, ela foi alterada ao longo dos anos, ela é de 96, ela tem 23 aninhos, mas muita coisa foi sendo adicionada ou complementada ou alterada ao longo do tempo. Você que estuda para concurso público, tenha preocupação de sempre estudar com a legislação mais atual. Por isso eu sempre sugiro, né? Vai lá no Google, digita LDB, porque aí você vai ter acesso, o Google te leva o primeiro link lá para o próprio site do Planalto e lá você encontra o documento na íntegra. Bem, no geral é isso, 20 minutinhos para falar de LDB, eu sei que é muito pouco, mas a ideia era situar os senhores no que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e do que ela trata, tá bom? Bons estudos, um grande abraço e a gente se fala. O que precisar, fórum de dúvida.